Bom dia. É uma alegria imensa nos encontrarmos com a família de Meimei. Afinal de contas, essa casa é de Meimei e essa casa é nossa. Nessa manhã gloriosa, nós vamos falar sobre a gratidão. Para iniciar, vamos buscar as Escrituras, lá em 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para convosco. Ou os Salmos: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas nós, falando em nome da doutrina espírita, vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo tão importante para nós, que tanto nos ajuda, que é o capítulo 28 das preces. Nós que falamos tanto que a prece, ela não deve ser decorada, mas que nos atendimentos fraternos, como o nosso irmão disse que acontece nessa casa, nós orientamos aquelas pessoas que muitas vezes dizem: eu não consigo dar uma sequência no pensamento, dada a perturbação, dada a problemática que está passando. Então Kardec nos deixa ali no capítulo 28 uma coletânea de preces espíritas. E lá nós vamos encontrar no item 28: o homem esquece facilmente do bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Olha a orientação que vem nesse item: carecemos de sermos gratos para evoluir. Olha o que nós estamos buscando aqui: a evolução. A doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. Ao mesmo tempo que ela é religião, que ela nos conecta ao Criador, e na sua parte moral, ela é ciência, dadas as informações que vêm na área principalmente da mediunidade, das explicações dos espíritos. Ela também é filosofia. E na parte filosófica, ela nos faz questionar. E se o tema é gratidão, nós poderíamos perguntar, afinal de contas, o que é gratidão? Por que devemos agradecer? Qual é o sentido da gratidão? Seria o sentimento de gratidão uma força que nos conecta a Deus? Vamos tentar responder a esses questionamentos nessa manhã. O que significa gratidão? Primeiro, que muitas vezes, quando a gente recebe um benefício, a gente diz obrigado, né? Que vem essa palavra derivada do latim, obligare, quer dizer ligar, amarrar. Então, é uma forma abreviada da expressão fico-lhe agradecido, né? Muito obrigado, muitas vezes a gente diz. Quer dizer, eu fico amarrado, eu fico ligado àquele benfeitor. Já quando a gente utiliza a palavra gratidão, que também é derivada do latim, ela se torna mais agradável, grata, né? Gratia, graças, gratos, agradável. Então, sendo mais agradável e não pesado como uma obrigação, passemos agora a dizer gratidão em vez de obrigado. Não tem como falar de gratidão sem não nos referirmos à ingratidão. E o que é ingratidão? É a característica de uma pessoa ingrata, ou seja, qualidade de uma pessoa que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, a ajuda que lhe foi prestada, que lhe foi concedida. É a ausência de gratidão, é um comportamento, é uma atitude de uma pessoa que se expressa pela falta de gratidão. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Está lá em Romanos. A ingratidão, então, ela se demonstra que a pessoa tem um caráter pobre e um possível futuro de solidão. Nos orienta a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, esse médium baiano. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e aturdido deambula em caminhos equivocados. Ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de uma hora para outra num salto. Aprende-se a gratidão mediante a sua prática, e isso inicia, diz ela, na família. Essa sociedade em miniatura
na qual a efetividade vai se manifestar com o tempo, com naturalidade. Então a ingratidão, ela vai revelar o estado de alma da criatura. É uma criatura pobre de espírito. Já a ingratidão é o contrário. A gratidão é reconhecer a participação de alguém ou de algo em nossa existência, de algum benefício que nós recebemos e retribuímos. Então, o conceito de gratidão é o quê? É algo positivo, é algo harmonizador, no qual nós vamos reconhecer o bem que outrem nos proporcionou. Mas, afinal de contas, por que nós devemos agradecer? E agora nós vamos entrar um pouco na parte, vamos dizer, científica da doutrina espírita. Gratidão, a princípio, parece algo muito simples, mas tem todo um aparato, toda uma informação que a gente deve levar em conta. Todos nós, entrando agora nessa compreensão fluídico-energética da gratidão, todos nós estamos mergulhados no fluido divino. E dizemos, e até ouvimos falar aí de outras correntes, como por exemplo a física quântica, que tudo é energia. Então nós estamos mergulhados nessa energia, nesse fluido, envolvidos pela lei, que é a lei de ação e reação. Uma lei que é automática. O sentimento de gratidão, ele se expressa como? Por emanação. Que tipo de emanação? Energética, estamos falando de energia. Mas que tipo de emanação energética? De alta frequência, de ondas curtas, finas, de baixo comprimento, se nós fôssemos estudar física, né? De comprimento ondulatório. E essas ondas, por terem essa característica, elas produzem luminosidade e se traduzem por cores claras e brilhantes. A gente muitas vezes numa reunião mediúnica, quando tem um médium vidente presente, ou até numa reunião como essa, percebe a presença de uma entidade e diz assim, né, falando na linguagem comum, sem usar a linguagem técnica, nossa, era tanta luz que não consegui ver, né, a feição, só brilhava. Com certeza essa criatura é uma criatura de elevado aporte espiritual, uma criatura grata. Consequências do sentimento de gratidão. Esse sentimento, ele se estabelece por sintonia. Sintonia com o quê? Com o plano extrafísico, com outras energias. E quando nós somos gratos, nós entramos então na mesma frequência. Quando nós expressamos gratidão, nós vamos ampliando os nossos contatos com essas esferas suaves, com essas esferas esclarecidas, e eles vão nos envolvendo em luz. Por isso, quando o nosso irmão ou qualquer um que faz a abertura e faz a prece, geralmente reporta-se na prece, né? Obrigado por mais um dia, por uma oportunidade reencarnatória. Todos nós ouvimos aquilo e entramos naquela sintonia e nos sentimos bem, justamente porque os mentores conseguem naquele instante atuar. Quando nós direcionamos gratidão a outro indivíduo, quando ele recebe aquilo, o impacto dessas ondas luminosas que vem junto e que agora a gente já sabe, porque a gente faz automático e nem pensa em todo esse processo que está envolvido, nós sentimos uma sensação de bem-estar, porque aquela pessoa nos devolve aquela energia, e nós chamamos isso de felicidade. Alguns aqui sabem que nós temos um trabalho às quintas-feiras com os moradores de rua, pessoas com situação de rua. Eles não têm nada para ofertar, mas muitas vezes, pegando aquela marmita, eles nos emitem ao agradecer. Muitos agradecem, como nós veremos depois aqui nos exemplos, com o olhar, e a gente sente essa vibração e sente-se refeito. Podemos chamar aquele instante, né, de felicidade, esse estado psíquico, porque os benfeitores se apresentam. Não apenas os nossos que estão agora felizes por nós termos uma atitude positiva, né, de agradecer a alguém,
como nós nos esquecemos que quando nós agradecemos, nós estamos também agradecendo ao benfeitor daquela criatura que recebeu. Então é toda uma conexão com o meu anjo guardião e com o anjo guardião da criatura. Esse envolvimento então energético nessas ondas da gratidão dos beneficiados. Mas e a ingratidão? Ingratidão é aquela ausência, como vimos, desse sentimento positivo e que nós acabamos de ver tão harmonizador que o outrem pode nos proporcionar. Nesse caso, acontece o contrário. O ingrato, ele se envolve em emoções de baixo teor vibratório. Tem emoções também associadas à gratidão. Ela se apresenta frequentemente, seguida por atitudes não elevadas, por parte do indivíduo ingrato. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes, e é paradoxo isso, parece contraditório, a ocorrência, até mesmo uma sensação de raiva em relação àquele que prestou o auxílio. Então a pessoa ingrata, quando ela recebe, e ela é ingrata, ao invés de agradecer, ela ainda fica com raiva do beneficiado. Quem de nós não tem um exemplo que talvez em outra época, tenhamos feito algo para alguém e aquela pessoa não agradeceu e ainda por cima parece que se tornou, entre aspas, nosso inimigo? Ou seja, o que tem por trás disso? A pessoa que não tem essa evolução, ela se sente humilhado, porque tem ainda uma das chagas que Kardec colocou muito bem, as duas chagas, o orgulho e o egoísmo. Então essa pessoa carregada de orgulho, ela não tem a humildade de agradecer. E nós vamos às vezes até encontrar aí presente a inveja, um sentimento que é direcionado contra o benfeitor. O indivíduo auxiliado muitas vezes sente um misto de tristeza, de rancor, lá no íntimo, ou talvez até inconscientemente ele pensa, puxa vida, por que eu não tenho para dar isso? Talvez não seja nenhum bem material, às vezes é um conselho, às vezes é uma receita, Nós brasileiros temos o costume, o hábito de passar essas receitinhas, receitinha de como limpar tal coisa, de como melhorar tal coisa, e a pessoa, ela fica sentindo ali que ela não tem essa condição, ou seja, ela não tem aquela qualidade ética daquele que a orientou, que auxiliou. E em muitas ocasiões, e nós vamos lembrar Jesus aqui, houve precipitação do benfeitor, não aguardou aquela pessoa estar pronta. Como disse Jesus, não atirai pérolas aos porcos para que eles não pisem com os pés. Mas puxa vida, a doutrina espírita não é toda caridade? Sim, em tudo há caridade. Chico Xavier, ele sempre visitava e fazia o evangelho nas comunidades carentes. E no Natal, muitas vezes, ficamos pasmos, estava sozinho. Mas não ficava, porque pegava lá o que tinha. Certa feita, pegou biscoitos e foi visitar numa comunidade carente. Lia, a história de Lia, quem já conhece. A mãe e a filha, a filha acamada, elas muito pobres, uma situação bem complicada, ele ia lá e passou o Natal lá. E assim ele ia com grupos. E certa feita ele foi com um grupo fazer o evangelho. Ele também não só fazia o evangelho, Chico limpava a casa delas, dava banho na acamada, na filha. E certa feita foi um médico com muitas posses lá de São Paulo acompanhar essa caravana do evangelho. E chegando lá, ele sentiu-se na obrigação de ofertar algo. Então ele disse ao Chico quando saíram: vou tirá-la, vou levar para São Paulo para um tratamento digno. Nesse instante aparece o Dr. Bezerra de Menezes e diz: não, continue vindo limpar a casa, fazer o evangelho, trazer os mantimentos, mas não as tire daqui. Aqui é o local onde elas devem ficar. E às vezes a gente não compreende isso.
tem de se ter um amadurecimento da parte de quem recebe. A ingratidão, então, ela vai se caracterizar também por emanações energéticas, mas de que tipo? De baixa frequência. E agora as ondas vão ser diferentes. As ondas ondulatórias, elas vão ser longas, de grande comprimento ondulatório. E é por isso que quando a gente se aproxima de uma pessoa ingrata, quem tem evidência, enxerga uma aura, uma cor escura, destituída de brilho, de luminosidade. E nós, como espíritas, não poderíamos deixar de colocar aqui as consequências desse sentimento de ingratidão. Quando nós nos deixamos envolver por esse sentimento, nós também estamos estabelecendo sintonia. Sintonia com o plano extrafísico é a todo instante. E essas energias que nós vamos conectar agora não tem como ser diferente. São dessa mesma frequência. E por conta disso, nós vamos ampliar o nosso contato com essas esferas de teor baixo, de vibração baixa. E aí o ingrato passa a se deter nessa postura ingrata. Se distanciamos dos espíritos de luz, dos protetores, nós vamos nos identificando com essa frequência vibratória de entidades sofredoras. E aí nós vamos intercambiar, trocar energias e níveis de pensamentos e de emoções. E tem mais um fator a nos chamar a atenção nessa manhã. Quando o benfeitor se magoa. Quantos casos não há de amizades que duravam, 20, 30 anos? E é tudo bem, de repente alguém precisou de um auxílio e você ofertou aquele auxílio. E a pessoa não reagiu como você queria, não foi grata. E aquele benfeitor que prestou o auxílio se magoou e passou a sofrer com aquilo. Como pode? Fiz tudo por essa pessoa. Nesse caso, o benfeitor entra nessa sintonia de onda de tristeza, de mágoa e amplia o seu sofrimento. Há uma queda no padrão vibratório e isso vai agora fragilizar aquele que a princípio tinha feito um bem, tornando-o também suscetível a espíritos sofredores. Então, pior ainda quando o benfeitor ele reage, ele revida contra o ingrato, ele entra nessa mesma frequência, nesse mesmo circuito, e agora não há diferença entre eu e ele, ambos tornam-se iguais, assimilando a ação do que nós aqui chamamos obsessores espirituais. E nesse caso, ele pode se enfermar tanto fisicamente quanto psiquicamente. Há pouco, o nosso irmão falou que a casa conta com o trabalho de fluidoterapia, né? Nós temos muita alegria que esse grupo passou lá pela fluidoterapia sextas antes de iniciar. Olha só como o bem ele se propaga, ele se multiplica. E quantas pessoas buscam o tratamento espiritual, porque como ele disse, primeiro foram e buscaram todas as alternativas nos médicos e nada foi detectado. Mas quando ele senta com o atendente antes de passar somente para o passe, porque somente o passe ajuda, energiza, mas às vezes não faz a pessoa despertar. E naquele atendimento fraterno, ele revela aquela mágoa. Eu fiz isso para o fulano e o fulano me revidou com ingratidão. E ele se enferma e ele nem sabe que a origem pode estar aí. Então ainda vemos nessas criaturas a imaturidade espiritual. E essa imaturidade espiritual faz a criatura ter de passar por muitas experiências, e é por isso que nós aqui estamos, para que amadureça. Mas e como que se dá esse amadurecimento? No plano espiritual, muitas vezes nós passamos a existência inteira sendo ingratos ou não perdoando aquele que não teve gratidão para conosco. Desencarnamos assim sobre esse processo e chegamos no plano espiritual. E aí nós vamos ter de ser, quem viu o filme ou quem leu o livro, Nosso Lar,
reporta-se a uma cena do resgate. Nós vamos ter de ser resgatados para passar por uma orientação dos espíritos mais evoluídos. E aí nós vamos programar uma nova existência. Para quê? Para enveredar todo o esforço no sentido de nos corrigirmos. Então, no plano espiritual, nós vamos frequentar cursos que vão nos orientar aí sobre a gratidão, sobre como receber a gratidão, e vamos reencarnar novamente para finalmente ter o aprendizado. Então tá lá, amadurecimento pela dor. Então vamos sofrer no plano espiritual para ter de amadurecer nas próximas encarnações. Mas ele só é necessário, a dor, né, esse amadurecimento pela dor, um dos caminhos, a escolha é nossa. Só vai ser necessário se o ingrato não conseguir amadurecer pelo esclarecimento, pela reflexão, pelas oportunidades de trabalho que são oferecidas. Então a dor, ela não é imposta pelos espíritos superiores, por Deus. Ela é consequência, como falamos lá no início, da lei que é automática de ação e de reação. A ingratidão mais frequente é quando nós culpamos Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades. Na visão espírita nós sabemos que Deus não pune. As leis, elas são perfeitas e elas são justas. E esse automatismo da lei de ação e reação é que gera situações difíceis para aquele que se distanciou lá atrás do caminho do amor. Quando nós afastamos dessa harmonia universal, portanto, de Deus, nós vamos criando para nós mesmos situações de sofrimento. E dessa maneira não faz sentido nós responsabilizarmos Deus pelos nossos sofrimentos. Deus é gratidão plena. À medida que nós pensamos de forma positiva, com essa energia cósmica superior, entramos em contato com essa gratidão plena, nós vamos sendo retribuídos por fluidos que vitalizam o nosso corpo espiritual, que nos propiciam saúde, que nos propiciam equilíbrio. Então, à medida que nós vamos trabalhando isso, nós vamos gerando vínculos positivos. E aí, quando faz a prece, a gente sente-se tão bem, porque a gente entrou na conexão daquela gratidão, que a gente fala, nossa, eu vou naquela casa espírita e eu sinto paz. Quanto nós estamos carecendo de paz. E à medida que nós vamos amando o próximo, nós vamos entrando mais ainda nessas situações energéticas. Então a gratidão plena, ela responde-nos com amor, gerando em nós felicidade. Quem não quer ser feliz? Seja grato. Recorrendo mais uma vez, né, à doutrina espírita, as obras aqui, a ingratidão por Sócrates está lá na Revista Espírita de março de 1861. A ingratidão, ele ditou pelo médium Pichon, não sei se fala assim, é preciso sempre ajudar os fracos e aos que desejam fazer o bem, embora saiba de antemão que não se será recompensado por aquilo que fazemos, porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhes deste, nem sempre é tão ingrato quanto imaginais. Muitas vezes age segundo o ponto de vista determinado por Deus, mas os seus pontos de vista não são, e muitas vezes não podem ser, apreciados por vós. Quer dizer aqui que nós julgamos que a pessoa não foi grata. Às vezes ela está com a gratidão no coração, ela só não verbalizou da forma que nós gostaríamos. Então basta-vos saber, é necessário fazer o bem por dever e por amor de Deus, porque disse Jesus, aquele que fez o bem por interesse já recebeu a recompensa, o galardão.
Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece do benefício, Deus vou-lo tomará em conta, como se já tivesse sido recompensado. Agora, se você já for, então você não terá recompensa no plano futuro. E Kardec vai indagar lá no capítulo 13, no número 19, se é válido alguém deixar de praticar o bem, porque não recebe a gratidão, por ingratidão dos outros, considerando que já houvera caso em que um benefício prestado não teve a gratidão de quem recebeu. Então aí o Evangelho vai nos esclarecer. Muitas pessoas usam isso como subterfúgio. Não, eu não vou mais lá, porque a gente dá a sopa, o agasalho, e não são capazes nem de dizer um muito obrigado. A gente já ouviu isso até nas vidas espíritas. E a gente lembra novamente de Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Mas a resposta para Kardec veio num guia protetor. Para quem existe nesse caso que não queira praticar o bem, porque não vai receber ali a gratificação, mais egoísmo do que caridade. O que o moveu? Não está sendo praticada a caridade desprovida de interesse em receber demonstração, às vezes até pública, de reconhecimento. Então o bem, nós temos que ser perseverantes no bem. E esse Espírito nos mostra que mesmo não havendo aqui no plano físico gratidão, Deus levará em conta esse ato meritório praticado, mostrado que a bondade de Deus pode estar permitindo que se seja pago com a ingratidão. Será que algum dia nós paramos para pensar por quê? Às vezes não é uma situação só. Em várias situações da nossa existência, a gente vai praticando pequenos atos e a pessoa não se volta para agradecer, ou as pessoas, para nos dar a oportunidade de perseverar na prática do bem. Quer dizer, é um teste, você é perseverante? É realmente caridade? Ou está fazendo para receber algo em troca? A gratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará, mais tarde, corações insensíveis como foi o dele. O Livro dos Espíritos também vai abordar, lá nas questões 937 e 938, quando vai falar de decepções, de ingratidão, de quebra de aflições, enfim, vai focar aqui também nas decepções, muitas vezes, que nós temos para com os filhos. Muitas vezes a gente faz tudo, disse tudo pelo meu filho, e fui pago com a ingratidão. E lá estão as respostas, no 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, dizem os Espíritos. Seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz por praticar o bem. Ele sabe que se não reconhecer nessa vida, na outra o será. Então, seria o sentimento de gratidão essa força que nos conecta a Deus? E aí nós vamos entrar na questão da ignorância e da transcendência. Qual é o sentido existencial? É de conquistas internas. Afinal de contas, para que a gente está aqui? Conquistas internas aplicadas em favor da gratidão. Será que toda vez que a gente conquista algo, a gente agradece? Então a gratidão é uma bênção de valor ainda desconhecido de nós. Talvez ao colocar o tema hoje, muitos pensaram que seria simples, porque quando se fala, gratidão, muito obrigado, que não é para usar obrigado, a gente acha assim, nossa, vai ser fácil, mas não é tão fácil, é complexo. Sempre tem sido considerado dessa forma primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste a gratidão. Quando o espírito não está aparecendo isso? Vai estar perdido que nem vi. O espírito alcança esse obtendo numa imagem tão bonita do espírito alçando outros voos. Ele alcança um outro significado, de ser espírito imortal. Ele entende com discernimento lúcido e ele passa a abençoar tudo e a todos.
Ele começa agradecendo a oportunidade por fazer parte desse conglomerado. Então agora a imagem seria várias pessoas, né? Assim, em fila. A gratidão, ela deve ser um estado interior, que vai se agigantando, que vai crescendo e que vai mimetizando com dádivas de alegria, de paz. É por essa razão que aquele que agradece, que muitas vezes, como falamos antes, é com um sorriso, ou com uma palavra, ou com uma expressão facial, o rosto se ilumina, às vezes em silêncio, ou como aqui, daqui a pouco nós vamos ter o nosso amigo aqui, né? Pode ser uma canção oracional, uma prece. Ele é sempre feliz e vive pleno. Mas aquele que sempre está só esperando receber, e receber a resposta congregatória quando oferta, que se movimenta, que até realiza algo de nobre, mas fica contando com reconhecimento, como vimos antes, é imaturo, porque ele começa a negociar, e aí ele permanece instável, ele não evolui, e pior, pode entrar na neurastenia, ficar neurótico, achando sempre que os outros têm que responder como ele pensa. Nunca se experimenta nenhum tipo de decepção e de queixa, porque aquele que já compreendeu e que amadureceu, nada espera do que realiza. Então, quando Confúcio enunciou a frase, haja com bondade, aí vírgula, mas não espere gratidão, ele procurou demonstrar que os sentimentos nobres devem estar revestidos das qualidades que se vem falar aqui nas palestras, que o Evangelho está cheio, renúncia, sem os interesses imediatistas do que? Da compensação, toma aqui, dali toma aqui, do aplauso, da admiração dos outros. Então, por isso mesmo que a gratidão tem esse caráter de amadurecimento psicológico. E aquele que descobriu isso age assim. Descobriu que tudo o que acontece depende de muitos. Por exemplo, para estar aqui hoje, dependeu de muitos, desde o plano espiritual, né, que nós programamos a nossa reencarnação, os mentores presentes. Então, quanto agradecer, quantas pessoas envolvidas para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, a nossa família, os nossos pais, né, o nosso emprego que nos sustém, enfim. Quando se é reconhecido a vida, se agradece, quando se trabalha pelo progresso, finalmente a sombra é vencida. No entanto, quando se é desagradecido, soberbo, a sombra triunfa. Então, passando a esse trabalho de reconstrução dos equipamentos emocionais, deixando-se de refugiar na proteção, naquela proteção de projetar aquela imagem para os outros. Dá o direito de cada qual ser como quer ser, sem mágoa, sem ressentimento, sem amargura. Então logo se vai diluindo essa sombra, os preconceitos, os ciúmes, como vimos antes, a insegurança, vão cedendo lugar a algo nobre como a ternura, a amizade, surgindo aí dos frutos, né, da gratidão a tudo e a todos, até mesmo aquilo que é desagradável, é necessário para nós, no campo das nossas experiências emocionais. Teríamos aqui a projeção do nosso amado Mestre Jesus. Jesus, o homem luz, foi o maior exemplo de maturidade psicológica. E ele fez a sua vida dedicada à gratidão, pelo amor com que ele enriqueceu a terra, vivendo exclusivamente para o amor e para o perdão, para a misericórdia e para a compaixão. Então, um dos preciosos recursos para dar direito aos outros de ser como queiram ser, quer me agradecer, agradeça, não quer, tudo bem, é a compaixão. É uma forma gratulatória de encarar a vida, porque o ato de vivenciar aí em relação ao próximo também é uma maneira de se beneficiar. Não acabamos de ver que lá quando nós formos ingratos e nós desencarnarmos e quando nós reencarnarmos
vai estar no nosso plano reencarnatório aprender a ser grato, então nós vamos nos beneficiar com essa oportunidade de não nos magoar, facultando sintonia com Deus pela misericórdia. E nós vamos reconstruindo os equipamentos emocionais, vamos abrindo canal para a presença da gratidão, exercitando sem cessar. E talvez, como dissemos antes, não nascemos gratos, mas temos de praticar como fazer isso. De repente a gente agradece junto com quem faz a prece, vai ter a prece final, agradecendo esta manhã e sai ali. E na primeira esquina, né, sempre usam o exemplo do trânsito, alguém fecha, a gente já fala, nossa, vou me atrasar para o almoço em família. Obrigado, Senhor, talvez esteja me livrando lá na frente de algum acidente, mas a gente sai da casa espírita correndo e esquece da prática. Seja aí, sair aí, ver esse belo jardim, ver uma criança, afagar uma criança, um animalzinho de estimação, ou seja, por tudo começar a agradecer. Não tornar aí obstáculos para que isso não seja execuível, porque o sentimento de gratidão, ele tem que estar então desacompanhado dessa expectativa. Talvez a pessoa, ela agradeça, mas aí agora tem um recado não tanto animador para nós nesse mundo ainda. Quando isso acontecer, de alguém realmente lhe retribuir, será uma exceção. Levemos esse ensinamento nessa manhã. É uma exceção e não uma lei natural e constante, dado ao nível evolutivo nosso no planeta. Todo ato de generosidade tem que dispensar da gratidão e ser automático, natural, não pode ser forçado. Talvez o ato seja logo esquecido e surge aquele encarceramento daquela pessoa. Puxa vida, eu me dediquei a vida inteira para meu filho, ou aqueles para o parceiro, agora ele me deixou por uma mais nova ou por uma mais rica, e fica. Então você se dedicou porque você esperou algo em troca. Não podemos gerar expectativa nos outros. Os filhos vão alçar voos, né? Quando meu filho colocou a nota dele do Enem lá no Rio Grande do Norte, eu pensei, meu pai do céu, a síndrome do ninho vazio. Mas a gente esquece a gratidão, né, por eles terem chegado até essa fase, por a gente ter convivido junto. Mas quando a gente age assim, ainda denota a nossa imaturidade. Então fizemos tudo o que fizemos, não pelo prazer de fazer, mas para ter ali, às vezes até tem pessoas que cobram, né? Fiz tudo isso por você a vida inteira. Então o ideal é viver-se em favor da gratidão, valorizando o lado da claridade da vida e suas bênçãos e todos os contributos existenciais, sem esperar o aplauso. Como Jesus, tudo que fez e acabou martirizado na cruz, sem esperar a gratidão, ele ainda pediu ao Pai que nos perdoasse. Então o grande desafio existencial real de bem viver, teria a foto aqui de Jesus pedindo para amar os inimigos, né? Viver-se bem, não é entulhado de coisas, não é ansioso só para adquirir mais coisas, né? Nesse sentido, a recomendação de Jesus, conclamando o amor, mesmo em relação aos adversários, porque aqueles que elegeram atitude agressiva, destrutiva, acumulando inconformismo, ira, terminam por lamentáveis somatização. Então diz Emmanuel, que fora mentor de Chico, para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Esquecer aquilo, a maneira como a pessoa agiu. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males que se instalam na sociedade, constituída nós a maioria de espíritos enfermos. Quando alguém consegue ofertar espontaneamente, sem alarde, entra naquele clima daquelas ondas que nós vimos, propicia um clima harmônico e beneficia a todos. Por isso que era tão bom chegar perto do Chico, né? Quem teve a oportunidade,
Eu fui 2 vezes. Você sentia lá na rua aquela aura te inundando, uma vontade de chorar compulsivamente. O espírito, lógico, toda bondade, mas também toda gratidão. Então, aquelas pessoas que se resumam a não agradecer, é só reclamar, não é para ninguém o recado, tá? Só reclamar, só no queixo, toda hora, todo dia reclamando, entra na vibração oposta. A gratidão deve se transformar em hábito natural de todos os seres humanos. Então, o planeta vai dar esse salto. Para que seja conseguido, é preciso treinamento. Muitas vezes, nesses atendimentos, como citamos antes, né, do atendimento fraterno, as pessoas falam, mas eu não consigo, estou numa perturbação, então já falamos das preces ali do Evangelho, eu não consigo, eu começo o Pai Nosso e eu me perco. Então você orienta a pessoa, às vezes a gente fala assim, pense na natureza, bom, para você tirar o foco do problema. Pense em Jesus, não consigo. Então a gente falava assim, acorda e diga, obrigado Senhor por mais um dia. Uma coisa simples, curta, mas que já faz a pessoa elevar a vibração. Ficar vigilante agora que nós sabemos que a ingratidão é uma sombra. A consciência, quando nós vamos treinando, ela vai experimentando um despertar contínuo. Não esperar só os domingos para vir à casa espírita, para acompanhar a prece do companheiro e agradecer só naquele instante. Vai ser um ato contínuo de despertar, vai trazendo lucidez, vai capacitando o indivíduo ao trabalho, ao enfrentamento das dificuldades, porque sabe da fatalidade. Qual é a nossa fatalidade? Fatalidade evolutiva. Um dia nós seremos espíritos iluminados. E isso está vinculado à gratidão, como colocou bem Kardec. É preciso ser grato para evoluir. Então essa é a tarefa soberana do Self. O que é o Self? Do nosso espírito encarnado. Expressar em gratidão. Buscar a transcendência constitui o quê? Esse móvel básico de despertar para a realidade dessa superação da sombra. A sombra, Joana, trabalha muito essa área psicológica, muitos até criticam uma freira, que foi em várias encarnações freira, e fala tanto em psicologia, mas ela falou para o Divaldo. Quanto tempo no plano espiritual ela estudou com os psicólogos e psiquiatras renomados que desencarnaram, para dizer para nós o quê? Que a sombra não tem que ser vencida, ela tem que ser conquistada. Nós vamos colocando a luz, né? Assim como a gente entra numa mata escura e a luz de repente forma aquela clareira, formando a individuação. Então a perspectiva da transcendência oferece ao ser humano um significado grandioso, porque nós vamos compreender que não é aqui que encerra o ciclo evolutivo, quando termina, né, com a morte, não termina. Então essa visão que a doutrina espírita nos traz imortalista produz um amadurecimento psicológico, vai enriquecendo a cada um de nós, nos dando segurança moral, identificando a vida e superando as crises que nos forem colocadas, porque aí já não vai mais nos perturbar. A ignorância a respeito do ser integral responde a muitos conflitos, porque a gente quer muitas vezes ver o aqui e agora. A transcendência vai facultar o sentido de gratidão em todas as circunstâncias. E aí nós vamos passar a ter um comportamento saudável. Os relacionamentos vão melhorar e vamos ter finalmente a alegria de viver, porque estaremos com os olhos postos no futuro promissor. Então, fé, esperança, exercitando esse sentimento, nós vamos automatizando. Primeiro a gente pensa, né, tenho que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Depois isso já é de forma inconsciente. Assim um dia será a gratidão em nós, passando a se exteriorizar sem esforço. A princípio a gente tem que ter esse treinamento. O ingrato tem mais um problema, padece de ansiedade. Quais são os índices aí que nós temos, né? Se você for consultar, de ansiedade, estão elevadíssimos, principalmente entre os jovens. Quem não tem gratidão padece de ansiedade, geralmente baixo nível de autoestima, medo em relação aos enfrentamentos,
portador de complexo de inferioridade. A gratidão é sentimento nobre que procede das profundezas nascentes da psique. Então, as emoções defluentes da gratidão constituem bem-estar, em alegria, em contenção das despesas energéticas. Será que a gente já pensou a profundeza disso? Decorrente da onde? Lá dos neurotransmissores, que agora vão estar com ondas mentais harmoniosas e benéficas. Então, esse sentimento de gratidão, quando ele é repetido, ele vai equilibrar as descargas de adrenalina, de noradrenalina, ao tempo em que vai manter o cortisol em controle, ou seja, as substâncias químicas neutralizando, porventura, o excesso ou a falta, produzindo as alterações, até mesmo do ritmo cardíaco. Quando a gente fica alegre, muitas vezes até palpita o coração, O que você tem? Nossa, eu estou exultando de alegria. Então, as emoções inferiores, como nós vimos antes, ira, medo, ansiedade, mágoa, também vão levar nós para esses outros problemas emocionais. A alegria de aprender a aquisição da saúde integral, nessa marcha nossa da individuação perfeita, nessa integração do eixo ego-self. A psicologia da gratidão, diz a mentora de Divaldo, abre-se um elenco de excelentes recursos propiciatórios da felicidade para o ser humano. E Joana, na Psicologia da Gratidão, o livro, ela vai colocar os 3 níveis da gratidão. Então ela nos pede para que sejamos gratos toda hora. E quais são esses 3 níveis? O nível 1 é fácil, agradecer por tudo que temos. Pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo centro espírita, pelos nossos trabalhos voluntários, pelos nossos amigos, enfim. Nós temos aí, vamos ficar aqui a semana inteira falando e não terminamos. Nível 1, agradecer por tudo. Pelo pão na mesa, por todos, pela família e etc. Mas Joana vai um pouquinho além e ela nos dá tarefas. E ela coloca o nível 2. Agradecer pelo mal que não chegou. Então, será quando a gente vai buscar um exame e o exame está lá na expectativa, Você vai fazer uma biópsia, por exemplo, e você pega aquela biópsia e o médico diz negativo, você não tem nada. Será que a gente sai do consultório e agradece? Ali na antessala, no carro, quando a gente chega no carro, no ônibus, a gente diz obrigado, Senhor, por me livrar do mal? Ou então, quando a gente escapa de um evento, eu vou todos os dias para minha casa por aquela rua, mas naquele dia eu resolvi passar na farmácia, aconteceu alguma coisa no trânsito, eu peguei outro caminho. E exatamente naquele horário que eu passo todos os dias, aconteceu um grave acidente, eu era para estar ali. Obrigado, Senhor, diz Joana, por me livrar do mal. Mas Joana dá uma tarefa difícil para nós, que é a terceira. Agradecer pelo mal que nos chega. Mal na nossa visão, mal na nossa concepção. Se nós estudarmos Kardec, sua Gênesis, enfim, que é o bem e o mal. Será, vou pegar meu exemplo para não servir para ninguém, porque para falar para os outros é fácil. Será, como aconteceu comigo em 2018, você chega no médico, fez a biópsia, e ele diz, é um câncer de mama, precisa de cirurgia, depois para ver as outras etapas. A gente agradece. Vou confessar para vocês, no primeiro instante, no meu caso, sempre os exames davam bifinho no ponto, Se tem que dar, deu 1 a 10, dava 5, 4 ou 6, ou seja, tudo normal. E você recebe a notícia sem esperar, você leva um baque. Mas você é espírita. E passando aqueles 15 minutos de petit, você chega em casa e você abre o Evangelho. E você diz, obrigado, Senhor, porque era para mim. Não errou de endereço. Não falamos que a lei é automática?
Não, o exame não era para o vizinho. Ou, quando você sofre uma perda financeira, vou dar um outro exemplo, não gosto muito pessoal, mas para marcar que não é para os outros, é para a gente. Não lembro o ano, nós fomos assaltados na nossa casa. Levaram o veículo, enfim, celular, televisão, coisas materiais. Aí fica o trauma, né? Aí você vai. O meu marido foi para a rede social. Vai lá, porque cadê, não sei o quê, cadê os direitos humanos? A gente revolta no primeiro instante. Mas peraí, nós somos espíritas. Será que eu não fui escravocrata lá atrás e eu tirei, e eu usurpei, e eu não paguei? Eu estou devolvendo. Claro que Jesus disse. O escândalo é necessário que venha, mas ai daquele por quem venha. Então, a gente foi para a mesa orar no Evangelho e dizer: abençoe essa criatura para que encontre o caminho da luz. Levou a minha dívida, como contou o Chico, né? Aquele casal que foi procurá-lo, muitos conhecem essa história, porque ela pesa fundo. O casal estava em conflito dentro de casa, brigas intermináveis, procuram o Chico. O Chico diz: faça o Evangelho no lar, durante 7 anos, depois vai melhorar. E eles fizeram, vocês vão ter um presente quando chegar no sétimo ano. Eles fizeram, ficaram contando. Passou 1 ano, passou 2. Quando chegou no 7º, naquela noite, fizeram o Evangelho, nada aconteceu. Eles foram dormir. Entrou um ladrão e levou o diamante precioso da família. Eles pegaram e foram procurar o Chico. Chegaram lá, cobraram o Chico: olha, você não mandou fazer o Evangelho, que ia ter um presente? Daí ele conta a história espiritual atrás daquele objeto. Esse diamante causou muita morte. Vocês não têm ideia quantos obsessores ainda ligados ao diamante. Nesse tempo todo, muitos pelo Evangelho foram encaminhados, mas alguns deles não, estavam ainda ali. E por estarem ali, no dia que o ladrão levou junto. Mas a gente acha que é perca. Então a gente não compreende, às vezes não vai compreender nem nessa existência. Às vezes o que nos ocorreu a gente vai entender lá no plano espiritual. Portanto, tudo que ocorra, obrigado, Senhor. Gratidão por tudo que temos, pelo mal que não nos aconteceu e por aquilo que nós achamos que é um mal que nos chegou. Então a gratidão é um sentimento que transforma. Indispensável a entrega irrestrita da gratidão, a vivência da alegria de aprender, a saúde integral em marcha para a individuação, a perfeita integração desse ego, esse eixo ego-self. A psicologia da gratidão abre elenco de excelentes recursos propiciatórios para a felicidade do ser humano. Quando nós fazemos algo e aquela pessoa agradece, nós nem nos damos conta que o anjo guardião daquela pessoa também ficou feliz e se torna um amigo nosso, pelo bem que propiciamos e pela oportunidade daquela criatura de receber e de agradecer. Então a gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se, tornando um sentimento coletivo que propicione o equilíbrio social e espiritual da humanidade. Para finalizar, o poema da gratidão resumido da Amélia Rodrigues, por Divaldo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas 1000. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu sublime nome e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento.
nos galhos do almeiro, as lágrimas doloridas do mundo inteiro, e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento, que estancam as lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Eu rogo pelas mãos que brilham nesses traços como estrela sublime fungindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a caminhar ereto, firme a marchar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, aleijados, feridos, deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, apesar da lida desta dolorosa vida, poderão bailar. E em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória ou o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugurgo ou a casa da miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer o lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas, e as estrelas do céu como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao mel, sem alguém para me consolar, direi e cantarei ainda, obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci, obrigada porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Amém, Rodrigues. Muito obrigada a todos vocês.